Oi, estamos de volta com uma outra obra de Eleazar, né? Desculpa, deixa eu me apresentar. Eu sou Eleazar. Eu tenho feito algumas obras para vocês. Gostaria que vocês curtissem uma revelação que Deus tem nos dado para apresentar às pessoas a verdade, o que está por trás de algumas coisas que nós não sabemos. Esse desenho representa a Europa, a Eurásia, porque os europeus, durante um certo tempo, conquistaram o mundo e foram eles que escreveram a história da humanidade. Durante um certo tempo, eles escreveram a história da humanidade como vencedores que eram, colocaram a sua versão, a versão europeia, né, da história mundial. Muitas coisas aconteceram lá e a Europa passou a ser o centro do mundo. O que eu estou mostrando para vocês é um mapa da Eurásia, estilizado numa mulher. Eu achei interessante porque quando se diz que nós temos 5 continentes, dizemos o continente europeu, o asiático, as Américas e a África. Só que a Europa não é um continente. Para que a Europa fosse um continente, temos que mudar a definição de oceano, definição de continente, que é uma vasta extensão de terra separada por oceanos, por todos os lados. E isso não acontece. Entre a Europa e a Ásia, não acontece. Como vocês podem ver, é apenas um bloco grande de terra que vai do sul ao norte, de oriente ao ocidente. É bom lembrar que por eles serem os dominadores, acabaram para ser até o direito de continente, sendo que não existe essa possibilidade. Então, a ideia de um continente europeu é errada. Embora facilite para nós encontrar, né, os estudantes encontram melhores países procurando no continente europeu os seus países, mas se você vê como estão ligados todos os continentes, você percebe todos os países, você percebe que é apenas um continente. Quando nós falamos de Rússia, da Rússia invadindo o Irã, a Rússia aliada ao Irã e aos países árabes, nós não conseguimos imaginar, porque pensamos que a Rússia está na Europa. Só que a Rússia está na Ásia. Na verdade, a definição da Rússia para uma União Eurasiana é mais verídica, é mais consistente do que uma União Europeia. Então, quando se falamos em Rússia, parece que estamos falando de um país fora da Ásia, parece que estamos falando de um país europeu, de um país distante. Mas se você vê no mapa, você vai ver que todos os países estão ligados. Talvez assim você consiga entender a migração nos tempos bíblicos dos homens da planície fértil do Nilo para outras regiões, a Índia, a China, o Japão, a Rússia e a Europa, a própria Europa. Como nós podemos ver, havia essa possibilidade de alcance. Não era nada surpreendente. Quando dizemos que o homem chegou à Europa,
Se a Europa é um continente, ficamos achando que o homem fez uma viagem muito difícil para atravessar um oceano para chegar ao continente europeu, que não existe, foi feito por terra. A proximidade também da Europa com o continente africano facilitava, como no caso de Alexandre, conquistar a África, o Egito e fundar uma cidade em Alexandria, porque é separada a Europa da África, é separada por mar, não por oceano. A cobra representa a Escandinávia. A Escandinávia, os vikings, o povo louro, alto, de olhos azuis, um povo que colonizou várias partes da Europa. É um povo bastante cordial, bastante entre si, mas extremamente hostil aos seus vizinhos. Eles destruíam mesmo as cidades e formavam colônias. Eles eram guerreiros colonizadores. Assim, vários países hoje europeus descendem deles. Do outro lado, um machado representando a Arábia Saudita. Esse machado árabe mostra a visão dos árabes, uma única visão. Não como a Bíblia nos diz sobre a espada de dois gumes, que é a palavra de Deus. De dois gumes se refere ao Velho Testamento e ao Novo Testamento. Enquanto a Arábia só tem um gume para destruir. Eu fiz essa relação por causa daquela frase que diz que o machado está posto na raiz das árvores. E se tem um machado que funciona para cortar todas as árvores, é o machado árabe, que é a religião muçulmana. Eles não aceitam outra crença. Somente eles são puros e querem cortar todas as árvores. Querem cortar todas as árvores. E isso eles têm tentado fazer pelo mundo. Já está posto o machado na raiz das árvores. O braço direito da Eurásia é Roma. É o braço de Roma, o braço poderoso de Roma, que vai assumir toda essa região pelo cristianismo. Vai transformar toda a Europa cristã. Toda a Europa cristã vai se tornar cristã por Roma. Roma consegue conquistar e consegue cristianizar os bárbaros, indo até a Finlândia. Mas com o advento da reforma, o braço de Roma é o braço católico e o outro braço esquerdo é o braço protestante do advento da reforma, que é a Inglaterra e a Finlândia. E também a Dinamarca, a Suécia. A Escandinávia também é protestante, huguenote. São os huguenotes. Por incrível que pareça, a igreja protestante se torna mais liberal do que a católica. Liberal a ponto de causar repulsa. Porque eles ordenam, os cristãos protestantes ordenam homossexuais, ministros, o que tem causado indignação no meio protestante. Muitos protestantes têm voltado a ser católicos.
por causa disso. Uma mudança radical da ala protestante. Mas colocando a Europa, a Eurásia, como um só continente, nós entendemos por que Gog e Magog tem a sua força e por que virá contra Israel. Porque eles coordenam todas as nações da Eurásia, excetuando a Europa. Mas a Ásia, propriamente dita, e toda a Ásia, propriamente dita, e a Arábia Saudita. Entendeu? O grande domínio de Gog e Magog. Mas só podemos ver isso pelo mapa. Né? Não é nada surpreendente que a Rússia seja o gigante que domina toda essa região. Sendo que Israel se torna quase um nada perto desse gigante e dos seus aliados. A Rússia ultimamente está fazendo frente à Europa com relação à situação da Ucrânia. Mostra o seu poder e mostra sua capacidade de resolver seus próprios problemas. Esse pessoal é a situação que nós estamos vivendo. É uma mentira que foi colocada pelos dominadores europeus a ponto de dizer que são um continente. Eles não são um continente, eles fazem parte da Ásia. E o grande gigante, na verdade, aí é a Rússia. Mas está aí a União Europeia, está aí eles querendo dominar o mundo, está eles aí querendo fazer uma frente de um governo mundial. No próximo vídeo estarei mostrando você o que está se tornando a Europa de hoje.